E no 11º dia desta guerra no Oriente Médio, o mundo fica de olho no conflito para tentar prever os impactos econômicos e sociais que podem vir a partir desse confronto. Para entender mais sobre os possíveis desdobramentos, eu converso agora com o cientista político José Paulo Ferreira. José, bom dia, bem-vindo aqui à Record News. Olá, bom dia, obrigado. José, como é que a gente pode analisar então esses últimos acontecimentos, né? Trump, num primeiro momento, dizendo que a guerra está praticamente concluída e hoje o secretário de Defesa vem a público dizer que hoje será o pior dia nos ataques. Uma mudança de postura muito rápida do governo americano. Sim, com certeza. Essa é uma posição, inclusive, calculada, porque a gente passa agora de um limite dos 10 dias do conflito, que é aquele limite no qual os recursos eles vão se esgotando, né? Então, eu digo, inclusive, os recursos econômicos, enfim, em relação aos estoques de petróleo e tudo mais. Então, isso leva a um aumento do preço internacional do petróleo. Nós chegamos agora a um preço que está equivalente ao que era em 2022, né? Então, tem quase 4 anos que não atingimos esse valor. Então, eu acredito que, em razão disso, e justamente pensando num desgaste político interno e internacional, o Trump ele pensou, então vamos colocar que os objetivos foram atingidos, né? Quais objetivos são esses? Ninguém sabe, porque os Estados Unidos não deixou exatamente claro quais são. Mas ele sinalizando que os objetivos foram atingidos e que a tendência é que a duração da guerra seja muito breve, que ela esteja quase finalizando, é que haja uma reestabilização dos preços, né? Então, seria esse valor que eu atribuiria, esse motivo que eu atribuiria essa posição do presidente Donald Trump. José, internamente, o presidente americano sofre pressão dos eleitores em relação a esta guerra, né, sobre a possibilidade de prorrogar esse conflito? Com toda certeza. Na verdade, o eleitor americano médio hoje, ele não se sente confortável com a ideia de guerras de longa duração, sobretudo no Oriente Médio, né? Isso é um trauma com as guerras do Golfo, se a gente pensar no sentido mais expandido de Oriente Médio, né? O que aconteceu no Afeganistão e tudo mais, tudo isso levou a uma percepção negativa da ação bélica pelo eleitor médio americano. Claro, a receptividade também ela tem que ser matizada. Em que sentido? Conflitos de curta duração, como o Trump propõe nesse caso, eles têm uma aceitabilidade maior dentro dos Estados Unidos, né? Mas se formos pensar num conflito, realmente uma guerra que vá se estender, uma guerra total, ele ressoa mal tanto entre democratas quanto entre a base eleitoral do Trump republicana. José, a gente vai ver agora uma nossa correspondente, Juliana Rios, vai trazer informações sobre o barril de petróleo, né? Que inclusive teve já uma queda no valor depois dessa declaração do Donald Trump de que a guerra estava praticamente concluída. Vamos com a Juliana então com essas informações. Na sequência, o José analisa. Trump disse que a operação no Irã está muito adiantada e praticamente concluída. No início da noite, Trump voltou a falar sobre o Irã durante encontro com congressistas republicanos aqui na Flórida. Ele disse que já foram eliminados 80% dos lançadores de mísseis do Irã e ameaçou um ataque maior se o Irã bloquear o fornecimento global de petróleo. O presidente americano também comentou a eleição do novo líder supremo do Irã. Ele disse que tem uma pessoa em mente para substituí-lo, mas não entrou em detalhes. A gente falou já sobre a questão econômica, né, o preço do barril do petróleo. Agora eu queria focar nessa parte do novo líder iraniano, filho de Ali Khamenei, o que deixa muito claro que, na verdade, é uma sucessão do governo anterior, do regime anterior, não é? Isso, claro, não agrada em nada aos Estados Unidos, que nesse momento de conflito tentava não só intervir diretamente no Irã, mas tirar esse regime do poder. Você acha que, de fato, o novo regime, o novo governo não vai ter muito tempo no poder e a gente pode ver novos desdobramentos daqui para frente? Primeiro que é importante destacar sobre essa escolha do filho do antigo Ayatollah, do líder supremo,
que não é uma decisão natural se você olhar o cenário da legislação iraniana, né? Esse líder supremo que foi escolhido, ele foi justamente o que você disse, é sinalizar uma continuidade do pai, uma continuidade do nome. Só que ele não é uma decisão natural porque ele não faz parte nem dos 88 membros ayatollah da Assembleia dos Especialistas. Então, é preciso ter uma gradação, né, uma hierarquia religiosa, digamos, já que o Irã é uma teocracia, e aí sim ele poderia ser considerado. Então, eles precisavam de um nome muito rápido, né, justamente pensando no aspecto da estabilidade nacional, e eles optaram, então, por escolher um nome que fosse a continuidade do nome do pai. Tem um detalhe nisso, que o próprio pai dele também foi escolhido num contexto que abriu um precedente, né? Justamente nesse aspecto constitucional, porque ele não estava nos níveis avançados dentro da teocracia no aspecto religioso, mas ele tinha uma influência política grande que justificou, há décadas atrás, que ele assumisse. Sobre a continuidade do regime. Bom, o regime ele só vai cair se houver uma interferência por terra. Esses ataques aéreos, enfim, eles podem desgastar o regime, eles podem gerar uma grande instabilidade, mas se não houver uma ação por terra, e eu me refiro seja Estados de Israel, ou seja justamente grupos de insurgência armada interna no Irã, o regime não vai, né? Então, olhando esse primeiro cenário de uma incursão americana dentro do Irã, com tropas, isso não vai acontecer justamente pelo que a gente acabou de conversar, do custo político interno, do custo econômico, das guerras que se perduram e tudo mais. Israel é uma grande potência militar e tem se provado nesse sentido, e não só agora, inclusive na operação que Israel fez em 2025 em relação ao Irã, que teve controle completo do espaço aéreo iraniano, né? Então, Israel se mostrou um aliado muito eficaz aos Estados Unidos nesse sentido, mas Israel não tem homens, não tem quantidade de tropas para essa intervenção. Então, respondendo a sua questão, enquanto não houver alguma ação em solo, de fato, a gente não pode falar com uma certeza sobre um fim desse regime. José, eu sei que há muita polêmica em torno dessa operação militar que ocorre nesse momento em território iraniano, né, do ponto de vista de que se os Estados Unidos, Israel deveriam estar intervindo militarmente ou não. Mas a gente precisa aqui também trazer outros fatos para essa análise, que são do ponto de vista de que a própria sociedade iraniana foi às ruas protestar muito recentemente, e o que nós vimos e noticiamos foi um verdadeiro massacre, com muitos iranianos mortos porque protestavam contra o governo, né? Não fosse essa intervenção, ou não havendo uma intervenção estrangeira, externa, é muito difícil que a própria população consiga derrubar esse regime que está lá, porque quem apoia o regime é justamente o Exército, as Forças Armadas, que são financiadas por esse regime, ou seja, tem total interesse na continuidade do regime iraniano. Exatamente, não só o Exército, mas a Guarda Revolucionária Iraniana. Você tocou um ponto importante, é um regime que massacra a própria população há décadas. Recentemente a gente teve ondas de protesto, né, contra esse regime, que resultaram em dezenas de milhares de mortes, né? Uma reação muito extrema do governo, justamente pensando no aspecto da estabilidade, enfim, teve o controle sobre a internet, sobre os meios de comunicação, etc. Do aspecto legalista, simplesmente, se olharmos para o aspecto do direito internacional, a operação dos Estados Unidos e Israel ela seria ilegal, porque a guerra ela é só autorizada dentro do direito internacional, dentro de duas categorias, que a primeira categoria seria um justo belus, ou uma guerra justa, legítima, que é no sentido de uma legítima defesa, e essa legítima defesa ainda tem requisitos, então ela não pode ser preventiva, por exemplo, como os Estados Unidos gostam de utilizar esse argumento, né? Ela tem que ser quase que imediata, ou seja, não mostrar que houve uma preparação em relação à legítima defesa, etc. E, além disso,
autorização do Conselho de Segurança que não iria acontecer. Ou seja, no aspecto puramente legal, essa guerra ela não é autorizada pelo direito internacional. Mas há de se matizar também um aspecto humanitário de um regime que massacra a própria população há décadas, que entrou com uma proposta, porque o governo do Shah também não era um governo pacífico, que respeitava os direitos humanos, etc. Houve, então, essa revolução eclética, né, digamos, que envolvia várias frentes. Então, havia não só os grupos xiitas, mas havia também marxistas, liberais, etc., envolvidos nesse contexto da revolução. Então, havia uma esperança, né, de superação dessa violência que o regime do Shah oferecia antes, o governo do Shah oferecia antes, e a substituição, na verdade, foi um grupo xiita radicalizado que viola qualquer norma internacional de direitos humanos. Pode exatamente o governo também analisar como esse conflito influencia a popularidade de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Lembrando que Israel acaba de sair de uma guerra contra o grupo terrorista Hamas, né? Ou seja, um conflito que foi muito desgastante economicamente, politicamente, em todos os aspectos da sociedade. Mas, nesse momento, não é? Qual é a imagem de Netanyahu entrando em mais um conflito nesta região do Oriente Médio? Bom, no contexto interno, obviamente, há resistências, porque fala-se muito de Israel como se fosse um bloco unitário, mas é uma democracia no Oriente Médio, então existe ali no parlamento, como se diz, oposição ao governo, etc. Agora, num contexto mais amplo, internacional, Israel e Netanyahu têm se provado um parceiro muito eficaz aos Estados Unidos. Em que sentido? Quando a gente olha para os parceiros tradicionais dos Estados Unidos, que são os europeus, principalmente a Inglaterra, nos conflitos anteriores que houve essa participação, não foi uma luta lado a lado, ombro a ombro, né? Americanos e ingleses lutando ombro a ombro nas guerras no Oriente Médio. Mas foi, na verdade, conflitos no qual os americanos entravam na frente, usavam todo o seu aparato militar, de tecnologia, tinha com certeza as baixas que estão envolvidas numa incursão, e depois os parceiros europeus entravam com tropas mais de ocupação. O que Israel tem feito depois dos ataques do Hamas, né, esse início da guerra com o Hamas, tem se mostrado um nível de efetividade, né, de ação militar que nenhum outro parceiro dos Estados Unidos hoje talvez tenha capacidade de executar. Então, esse controle, por exemplo, do espaço aéreo iraniano em 2025, que eu mencionei anteriormente, Israel colocou cerca de 250 jatos no ar para controlar o espaço aéreo iraniano. E só depois que Israel mostrou essa capacidade que o Trump fez aquele ataque, enfim, com o B-2, de explodir as instalações nucleares, né? A Rússia, na invasão à Ucrânia, eles o colocaram em torno de 350 aeronaves. Então, veja bem, claro, é um número inferior que Israel colocou em relação ao Irã, mas o coloca facilmente no nicho de talvez as 5 maiores potências militares no mundo, e ainda assim, em alguns setores como o aspecto de defesa aérea, mais à frente ainda do que grandes potências mundiais, né? Então, isso também tem uma repercussão
no aspecto da receptividade das ações do Netanyahu. Zé, eu quero mostrar agora imagens ao vivo de Beirute, capital do Líbano, porque nesse momento novos ataques são registrados na capital libanesa. E há pouco, o Victor Larregina, nosso correspondente no Oriente Médio, falou sobre a intenção do presidente libanês em conseguir um acordo para que esses ataques contra o Líbano terminem. Agora é importante explicar para quem está em casa por que o Líbano também se tornou alvo desses ataques nos últimos dias, né, José? Bem, o Irã ele já vem desenvolvendo, na verdade, uma guerra com Israel há bastante tempo, né? Fala-se que a guerra começou em 2025 com os ataques aéreos contra o Irã e depois com o lançamento de centenas de mísseis contra Israel. Na verdade, a guerra do Irã com Israel ela se dá numa categoria nas relações internacionais que chamamos de proxy wars, que seriam as guerras por procuração. Ou seja, na impossibilidade do Irã fazer um conflito direto por solo com Israel, por aspectos geográficos, a gente tem uma infinidade de outros países no caminho, iria então despender uma enorme quantidade de recursos humanos, mas também econômicos para um conflito direto. Eles iniciaram então uma série de guerras, né, financiando milícias, financiando grupos que os Estados Unidos e Israel classificam como grupos terroristas, que também têm o seu braço político nos países. Então, um deles seria o Hezbollah. E aí, essa atuação desses grupos nos países da região, eles geram justamente um envolvimento, até não intencional, né, desses países no conflito. O que resta agora de questão qual será o posicionamento dos países do Oriente Médio, sobretudo dos países da região do Golfo. Se nós teremos países mais ativos em relação a esse conflito, se posicionando não apenas politicamente, né, mas dispondo tropas, dispondo recursos bélicos para o combate, ou se teremos uma replicação do que acontece na Europa, né, de que temos um país europeu sendo invadido, e que boa parte dos europeus seguem a vida normalmente como se nada tivesse acontecido. A minha avaliação até agora desses 10 dias de conflito é que, aparentemente, os árabes estão seguindo uma linha muito próxima dos europeus sobre a guerra da Ucrânia. Muito bem, eu conversei com o cientista político José Paulo Ferreira. José, muito obrigado pela análise, por estar com a gente nesta manhã. Até uma próxima. Obrigado pelo convite, até mais. Até.